mundo adora um bom vilão, seja porque ele oferece um grande desafio ao nosso herói favorito, ou talvez porque ele até tenha ideais interessantes que sejam justificáveis, mas ele não sabe muito bem como agir, ou então porque pra gente como seres humanos é muito mais fácil se identificar com esse tipo de personagem, porque no fundo todo mundo do planeta é fudido da cabeça. Quem sabe? Por isso, Mark Millar ataca novamente ao lado de Steve McNiven para trazer à tona o conto de Nêmesis, o único super criminoso da Terra, na sua sangrenta busca por um oponente digno. Contudo, o que parece ser uma narrativa bem direto ao ponto, sem muitos mistérios, acaba se desenvolvendo num arco um pouquinho mais complexo, onde nem tudo é o que parece ser. Eu devia ter falado essa frase com a voz do Cid Moreira, né? Ia dar um efeito. Onde nem tudo é... Eu não sei imitar o Cid Moreira. Nesse encadernado de 2012, que eu pus na mesa, mas não deveria, estão reunidas as 4 edições da minissérie original, que lançou de 2010 até 2011. E aqui a gente tem 95 páginas de história, o que significa que é uma leitura mais enxuta, uma coisa mais curtinha, e por isso eles não perdem tempo com coisas que não impulsionam a narrativa pra frente. É extremamente focado na história e é assim que tem que ser. As ilustrações são extremamente bem feitas, tem muita cena de ação bem desenhada, tudo com muito detalhe, e como é uma HQ sobre um cara meio, né, matando gente à torta e à direito, é bom você se preparar para um bom nível de gore, de violência gráfica, um jeitinho aí que deixa ela páreo a páreo com Berserker, que é uma outra HQ que tem uma violência bem explícita. E eu acho que vale fazer o adendo que, querendo ou não, essa história acaba meio que glorificando um pouco a questão dos assassinatos, das maldades, das vilanias, então eu recomendo ela só para quem já tem uma certa maturidade, também tem um senso crítico para consumir essa obra pelo que ela é, uma história de um psicopata altamente funcional que tem como meta matar o maior número de policiais possível e levar uns inocentes de brinde pelo caminho. Então, uma coisa é você curtir a HQ, a narrativa, a história e tudo mais, mas aí se você acha isso bonito, bate palma pra esses acontecimentos, meu amigo, tu tem probleminha e pode ser um vilão daqui a pouco. E da cadeia isso, viu? E se você não quiser ser o vilão deste canal, já deixa seu like, se não for inscrito já se inscreve e no final compartilha com algum inimigo seu, sei lá. A HQ começa como se fosse um jogo com o jogador número 1 lá em Tóquio cometendo mais uma das suas atrocidades que dessa vez envolvem explodir um prédio e deixar um inspetor de polícia ser atropelado por um trem que mais tarde vai bater nos escombros do prédio e fechar com chave de ouro. Então, vendo o resultado da sua pista da morte do Hot Wheels, a figura fecha dizendo que vai para Washington em busca de encarar um oponente digno que ele já vinha observando há muito tempo. Daí a gente pula pro Player 2 já em Washington, cancelando os CPFs de alguns assaltantes que fizeram o pessoal que tava numa loja de conveniência de refém durante um assalto. E esse cara é o Morrow, um policial das antigas que, apesar do seu alto cargo na corporação, ainda vai pra rua e corre atrás de bandido. Ele é o chefe Blake Morrow, chefe de polícia. Assim que ele sai do local, 2 outros agentes o abordam comentando do caso Nêmesis, que é como esse personagem de branco do começo ficou conhecido mundialmente. E eles comentam que esse cara matou um monte de policiais lá na Ásia, matou um monte de inocente, e agora, depois do atentado no Japão, que aumentou muito a quantidade de dano que ele causou, ele tá vindo pra América especificamente atrás do Blake. Inclusive eu fiz assim porque eu lembrei que ele dá uma cartinha pro cara dizendo que em 12 de março, até a meia-noite do dia 12 de março, ele vai matar o Blake, e flatline também conta, ou seja, linha reta também conta. E pra quem não sabe, flatline é um termo muito usado lá fora pra quando os batimentos cardíacos, aquela máquina que lê o seu status de vida, fica tudo reto. Coisa muito famosa aí em filme de médico, por exemplo. Você já viu? Tenho certeza que você já viu em algum lugar, mesmo que eu não saiba explicar. O Blake então coloca a sua família sob proteção policial e a gente pula para uma cena envolvendo Força Aérea 1 lá no céu, que inclusive já está sendo atacado pelo Nêmesis, que acabou de explodir 2 caças de escolta sozinho. Como ele fez tudo isso e ainda tá andando em cima de um avião? Não sei. Até porque a história inteira o mostra como um milionário super habilidoso, né, fisicamente, um cara que sabe lutar e tal, que tem muita grana, muito equipamento, mais ou menos o Batman depois que você bota ele no Photoshop e aperta Ctrl I. Então ele não é super forte, ele não voa, ele ainda é humano. Então algumas coisas não fazem sentido, você tem que deixar rolar. De qualquer maneira, ele faz toda essa algazarra e ainda pilota o avião em cima de uma avenida lotada de gente e finaliza o trajeto batendo de frente num caminhão de petróleo. E como ele sobreviveu a tudo isso?
Não sei, é verdade. A única coisa que a gente sabe com certeza é que ele não apenas está vivo, como tem em posse o presidente dos Estados Unidos da América. Que sacrilégio, filho! Daqui a gente volta 20 anos no tempo e vai parar no século XVIII, aparentemente. Essa é uma espécie de festa fantasia de gente rica que gosta de se sentir no passado, não sei, mas também não faz diferença. O que você precisa saber é que durante essa festa, o Blake passou lá pra fazer uma investigação, estava investigando um caso de umas garotas que tinham desaparecido, e assim que ele chega no local, o pai dessa família, ele ou seja, o cara já tinha aí uma culpa no cartório e sabia que o Blake tava lá pra pegar ele. Mais tarde a gente descobre que esse caso das meninas perdidas é porque essa família de ricos tinha um clubinho que envolvia amigos com muito dinheiro e menores de idade desaparecidos. Você já sabe do que eu tô falando, então beleza, próximo tópico. E nisso a gente percebe que essa história tá sendo narrada pelo Nemesis, contando como essa prisão abalou a família dele, como deixou todo mundo, sabe, desestruturado. O cara é um demente, filha do... E pra fechar, a própria mãe dele na cadeira elétrica pede pra ele vingar a família. Ela fala, quem causou toda essa desgraça, quem fez o champanhe parar de correr nas nossas veias foi o Blake Morrow, então vingue-se dele. E aí, assim nasceu o Nemesis, é muito altruísta mesmo. Desta feita, o jovem Matthew Anderson ficou andando pelas ruas, se envolveu com o pessoal da pesada, foi virar bandido lá na Ásia, depois montou uma gangue, uma seita, uns negócios. Ele foi se aprimorando vilanescamente até chegar ao fatídico dia no qual ele se vingaria de Blake Morrow em Washington. De posse dessa informação, a polícia rastreia o cara, monta uma arapuca e aí consegue finalmente cercá-lo, mesmo ele tentando dar uma de Batman pra cima dos caras. E no final ele vai preso, mas fala que fazia tudo parte do plano. Afinal, ele tinha agentes infiltrados na penitenciária que assim que ele chegou já deram um jeitinho de libertá-lo. Aí é sangue pra tudo quanto é lado, gente morrendo daqui, gente morrendo dali, uma matança que só. Enquanto isso, nos noticiários, a gente vê várias pessoas elogiando o chefe de polícia, a gente vê a família dele saindo da proteção policial e voltando pra casa e tudo mais. E quando o Blake finalmente fica sabendo da fuga do Nemesis, os filhos dele já sumiram. Aqui pelo menos tem que admitir que o Nemesis é um cara muito dedicado, que eu mesmo não teria paciência para sequestrar um adolescente. Imagina 2 reclamando do Wi-Fi do cativeiro. Nossa, meu Deus do céu. Nisso, o Nemesis diz que só vai soltar a molecada se o Blake ligar pra ele e contar os 3 piores segredos lá da família dele. Não sei pra quê, não serve pra muita coisa, mas tudo bem. Então o cara acaba admitindo que a mulher dele teve um caso com o parceiro dele durante 1 ano e meio, logo depois que eles se casaram, ou seja, gado. E os outros 2 é que o filho dele é homossexual e que a filha dele, adolescente, abortou uma criança. Né? Ela ficou grávida e acabou abortando. 2010 era uma época um pouco diferente. E aí o que o Nemesis faz? Ele cumpre com o acordo. Ele solta as crianças, devolve os filhos do Blake como prometido, se ele contasse os segredos, mas ele lança também uma manchete no jornal dizendo que o filho do chefe de polícia engravidou a irmã. E ele também inseminou a menina com o sêmen do moleque. Como já era de se esperar, o Blake já tá full pistola, então agora ele quer matar o cara a todo custo. Mas quando ele finalmente chega, ele é colocado numa berlinda, porque o Nemesis estava em posse da mulher dele e do presidente, ambos aí com coletes de bomba, e ele tem que tomar uma decisão: explodir a adúltera ou o presidente dos Estados Unidos da América. Eu particularmente resolvi isso da maneira mais democrática possível: explodiu os 2. De qualquer maneira, o presidente se sacrifica para causar aquele dano extra por ataque surpresa, que é muito conhecido em jogos por turno. E aí, na vez do Blake, ele salta pra cima do cara como um maluco que acha que é o Wolverine, mas esqueceu que não tem as garras. Os 2 saem no soco, tal, não sei o que. De repente eles pegam uma arma, né? Cada um saca uma pistola. Pei, balaço pra um lado, balaço pro outro. Mas o Blake se deu melhor, pelo menos eu acho. No final, a gente tem uma espécie de pós-fácil que mostram os acontecimentos depois da batalha final e a recuperação do Blake em formato de uma cartinha que ele tá lendo durante um jantar lá na frente do templo. Carta essa que diz que daquele ponto em diante, já que ele derrotou o Nemesis, nenhum outro cliente do remetente dessa carta atacaria o Blake, né? Teria ele como alvo nos próximos anos. Isso porque quem quer que tenha escrito esse bilhete atua como um agente para milionários entediados que querem brincar de vilão durante algumas semanas
humanas ao redor do mundo. O que pelo menos faz muito sentido com a questão de Player 1, Player 2 lá no começo da HQ, porque isso mostra que não apenas o Nemesis, mas também o Blake eram apenas jogadores, peões num jogo de alguém. De qualquer maneira, quando ele chega no final, ele afirma que haverão mais vilões nos próximos anos, especialmente em Los Angeles, e o garçom interrompe a leitura do Blake oferecendo um vinho com os cumprimentos do remetente da carta. O Morrow tá meio assustado, tal, ele pergunta se o cara tá no restaurante e aí o garçom fala: aí que tá o bagulho que é engraçadinho, aí que tá a piadoca. Esse vinho tá aqui já faz uma cota. Já tem 10 anos que o maluco passou aqui, deixou o vinho, deixou a carta com instruções precisas para eu entregar para você. Ou seja, o cara é tipo um mega gênio, né? Mas, sabendo quem é esse cara ou não, né, com mais tendência pro não, a HQ se encerra com um leve vislumbre desse remetente sentado numa praia deserta tomando um vinho. E não tem como você reconhecer ninguém. Não é o próprio Nemesis, não é outro personagem que aparece na HQ. É simplesmente um personagem talvez muito entendido das coisas, né, com algum tipo de superpoder, sei lá, pra prever o futuro, mas que realmente é só uma coisa, né, uma entidade aí pairando sobre a HQ. Talvez exista alguma informação a mais em Nemesis Reloaded, que vai lançar em julho de 2023. Até lá a gente fica nessa dúvida. E é por isso que eu gosto da história de Nemesis, mas eu acho que ela acaba bem quando vai ficar interessante, assim. A narrativa é legal, ela é bem contida em si mesmo, né, uma aventura policial aí exagerada, violenta e tal, mas assim que aparece esse cara falando que ele agencia pessoas pra virar super vilão e tudo mais, aí cria-se um arco conspiratório maior, né? Aquela coisa de, nossa, o que tá acontecendo? E aí, realmente, pra mim, pelo menos, é quando ela engataria e ficaria mais interessante. Tenho esperanças aí pra Reloaded de pelo menos expandir em cima desse conceito. No final, Nemesis é uma HQ bem legalzinha pra quem curte aí histórias de ação e também gosta de um gore, de uma violência, uma coisa um pouquinho mais pesada. Alguns pontos eu acho que seriam diferentes hoje em dia, especialmente a parte lá dos segredos da família, até porque hoje tu pega teu filho, joga no lixo e não tem alguém pra dar like no TikTok. Enfim, essa é a dica de leitura. Lembre-se de ler com uma certa maturidade, um bom senso crítico, porque algumas coisas aqui você não deve levar pro coração, tipo tudo. E eu vou ficando por aqui. Muito obrigado por visitar a banquinha. Fique com Deus e a gente se vê numa próxima. Tchau, tchau.